Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Mossoró Pode Mais, podcast da resistência e da liberdade do nosso povo, o podcast da campanha 22. Nossa missão aqui é debater e dialogar sobre os principais temas de interesse da nossa cidade, buscando ideias e soluções para resolver os problemas e melhorar a vida dos moçoroenses. Hoje estamos aqui com o Dr. Daniel Sampaio, médico psiquiatra, com o estudante de psicologia Daniel Trigueiro e com o professor Dr. Hudson Palhano, professor da UFESA. Sejam muito bem-vindos, Dr. Daniel, Dr. Hudson e Daniel Trigueiro, ao Mossoró Pode Mais. E gostaria de, aqui no sentido horário, começando pelo professor Dr. Hudson Palhano, que ele possa se apresentar, por favor. Muito bem, meu caro prefeito Genivan, meus colegas de bancada, doutor Daniel também, e toda essa nossa audiência do Pode Mais, queria cumprimentá-los, dar uma boa noite a todos. Dizer que meu nome é Hudson Palhano, sou professor da UFESA, né, do curso de Direito, e sou de Natal, nasci de Natal, mas já vivendo aqui há 11 anos em Mossoró, já inclusive cidadão moçoroense por título recebido na Câmara Municipal, né? Muito feliz pela dupla cidadania. Tenho me dedicado a lecionar na UFESA, matérias de Direito Administrativo, e por me interessar muito também por esporte, né, e por saúde, tenho iniciado aí, junto com outros colegas da UFESA, um projeto nessa área voltada para a saúde mental. Doutor Daniel. Eu sou médico psiquiatra concursado há mais de 16 anos, né, trabalhando lá no PAN. Inclusive, fui um dos poucos, acho que o único que restou, porque muita gente se aposentou, outros se afastaram por conta das dificuldades, a gente sempre manteve, né? Mesmo no Covid, a gente pegou 3 vezes o Covid trabalhando lá no PAN, e no antigo São Camilo, que com emenda do nosso deputado Girão, a gente conseguiu organizar num prédio novo, né? E a gente está nessa batalha pela saúde mental há muitos anos, né? E com essas vitórias, a emenda de Girão, a gente manteve o hospital psiquiátrico, mas temos muitas dificuldades na saúde mental em Mossoró. Daniel Trigueiro. Bem, além de estudante de psicologia, e eu queria dizer que eu já estou me formando com a graça de Deus no final do ano, eu também sou empresário, tenho uma loja de artigos de festa infantil aqui no centro da cidade, e queria dizer assim, entrando, já que vocês são candidatos, futuro prefeito da cidade, queria dizer que eu estou muito animado com as expectativas de mudança aqui na nossa região, na nossa cidade, né? E eu desejo sorte a vocês. Obrigado. Um dos nossos temas aqui é ansiedade, doutor Daniel. E conforme matéria publicada na revista Exame, uma pesquisa realizada de 2020 a 2023, com participação de 24 mil pessoas, mais de 60% dos brasileiros têm alto nível de ansiedade. Ou seja, praticamente uma epidemia. Como a Prefeitura de Mossoró, na visão do senhor, pode atuar para amenizar esse mal, que a cada dia comete mais e mais pessoas de todas as idades? Uma das motivações que me fez ser candidato a vereador ao seu lado, né, é, de alguma maneira, com o nosso entendimento, com a nossa experiência, tentar mudar uma realidade muito difícil. O Brasil é o país que tem mais pessoas ansiosas no mundo, né? A nossa vida é muito difícil. E o que se deve a isso? A causa é multifatorial, mas uma causa muito importante é o acesso aos serviços de saúde mental, psiquiatra, psicólogo. Hoje, como eu fui praticamente o único psiquiatra que sobrou lá no PAN, psiquiatra com RQE, que é o registro de especialista, porque o médico que não tem RQE, ele é um clínico geral, ele não é um psiquiatra. Tem prefeituras, inclusive a nossa, que informa que o profissional é especialista, mas não é. Ele é um clínico geral, ele não tem o RQE. Nós temos o CRM, que é o registro médico, e temos o RQE, que é o registro de especialista. E
eu convivo com essa dificuldade, que os colegas não têm essa mesma experiência. Então, fazer um diagnóstico psiquiátrico de uma pessoa com ansiedade não é fácil, apesar de ser tão frequente. E essa dificuldade em você consultar com um médico psiquiatra, que seja especialista realmente, e ter depois, que é uma aflição que a gente vê diariamente, eu vejo nos meus pacientes, você não tem acesso à medicação, porque é um tratamento que depende da terapia com psicólogo, mas é um tratamento que depende de medicação em torno de 1 ano. Então, o acesso à consulta está difícil. Eu sei que o acesso a psicólogo está difícil, que eu estou no dia a dia lá no PAN há 18 anos e dentro do hospital psiquiátrico. E, infelizmente, não tivemos nenhum avanço nesse sentido. Eu tentei marcar reuniões com pessoas da secretaria e nunca fui recebido. Isso é muito difícil, porque o profissional que está lá, o especialista que está na ponta do serviço, é quem conhece a realidade, mas não fui ouvido. Uma pena, né? Perdeu-se uma experiência de melhorar o atendimento à ansiedade, que hoje está muito difícil, tanto o acesso como o tratamento. Então, no seu ponto de vista, pelo que eu pude entender aí, são 2 linhas o problema. A falta de acesso da população aos profissionais capacitados. Psiquiatra, especialista e ao psicólogo. E o outro ponto, a falta de acesso ao medicamento. Porque não adianta, Genival, e a todos que estão assistindo, né, a nossa conversa, não adianta um psiquiatra, e eu sou um dos diretores da Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, e nós defendemos que a pessoa seja atendida pelo profissional realmente especialista, não pelo clínico geral, que o clínico geral tem a sua função, mas ele não é especialista. Se você, por exemplo, for fazer uma cirurgia do coração, o clínico geral não é o mais indicado, seria o cirurgião cardíaco. Se a gente for operar a vista, é melhor fazer com o oftalmologista do que com o clínico geral. O entendimento é para a consulta psiquiátrica. Eu tenho uma formação psiquiátrica. Então, o clínico geral não vai ter o mesmo entendimento, mas as pessoas estão sendo atendidas por clínicos gerais, o que é uma pena. Isso aí já é uma coisa grave, já é uma denúncia, então, porque realmente, se nós temos um quadro tão acentuado como aqui, uma epidemia de ansiedade, e ainda estamos vendo que a população não está sendo atendida por profissionais habilitados, muito provavelmente aí pode haver erros de diagnóstico e, consequentemente, podemos ter até quadros agudizados de outras doenças psiquiátricas. É o que se pode esperar, porque nossa associação, a Associação Norte Rio Grandense de Psiquiatria, tem uma campanha, e a Associação Brasileira também, nós temos uma campanha em defesa do RQE, que é justamente para a pessoa ter o diagnóstico correto e para nós, psiquiatras, indicarmos o atendimento correto, o tratamento correto. Mas se a gente indicar o tratamento e não tiver a medicação, nada funcionou. Então, o número de pessoas ansiosas vai aumentar, que aumentou muito em decorrência do Covid, né? Mas também por conta da desassistência na saúde mental. Em Mossoró, tranquilo. E na visão do psicólogo, Daniel Trigueiro, o que é que a Prefeitura de Mossoró poderia fazer para amenizar esse mal? Bem, eu queria falar do campo que eu estou atuando ainda como estudante, que é dentro das escolas. Eu acredito que muito disso passa pelas escolas também. Eu sei que é saúde mental aqui o tema, mas tudo está relacionado. Como eu estou lá dentro, acolhendo diretamente os adolescentes lá do colégio, que eu acho que não é bom dizer o nome aqui, por questão de ética, mas o colégio que eu estou fazendo estágio, eu vejo que adolescentes de 15, 16, 17 anos, eles estão ansiosos, com crise de ansiedades, como uma pessoa que é um empresário que está com dívida e que tem outros problemas, mas o nível é o mesmo, é isso que eu estou dizendo, né? E eu vejo que muito isso entra, mais uma vez, na questão da saúde da família, tudo isso que envolve as questões do sistema de saúde pública, que entra diretamente com as questões familiares. Então, assim, muitos deles estão ansiosos por causa disso. Eu não sei se é bom também falar alguns casos aqui especificamente, mas, assim, problemas de família elevam em grande escala nisso. Então, assim,
Desajuste, pai, mãe e tal. Isso é normal, com certeza o filho vê uma família desestruturando e o filho fica ansioso, porque ele gosta do pai e da mãe. Exatamente. Pronto, essa é uma das questões. E como assim? Nós estamos falando de saúde. Beleza, saúde envolve recursos. Beleza, né? Se você desafogar a saúde aqui, esses recursos, investindo na prevenção, na educação, então vai sobrar lá na frente mais dinheiro para poder fazer mais coisas. Então, isso já é uma coisa que eu vejo que pode ser melhor planejada. Então, no seu ponto de vista, o que a prefeitura pode fazer é tentando preventivamente fazendo os links, no segundo grau, tentar, através de educação tal, evitar isso aí. Então, vamos agora então para a segunda pergunta. Começo também aqui com o doutor Daniel Sampaio. Sobre a depressão, outro mal gravíssimo que acomete a nossa sociedade e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o segundo maior com prevalência da depressão na América Latina e o segundo lugar também nas Américas. Como prevenir, diagnosticar e tratar essa doença que vem incapacitando cada vez mais pessoas? Como a prefeitura pode fazer sua parte para cuidar dos moçoroenses? Essa questão da depressão, que é outro transtorno do humor, né? A ansiedade é um transtorno do humor, a depressão é um transtorno do humor. Cai na mesma situação da desassistência. Infelizmente, o diagnóstico correto, ele não está de acordo com as nossas necessidades. Sei disso porque estou todo dia na ponta do problema, né? Para mim, eu sou o psiquiatra de referência do município, né? E é também um tratamento que depende de medicação. Junto com a terapia, junto com atividades, um estilo de vida saudável. Mas a depressão é uma doença que mata quando não cuidada. Então, a depressão, a ansiedade desorganiza a vida da pessoa, mas a depressão tem um alto índice de suicídio. Nós estamos, outra campanha da Associação Brasileira e Norte-Rio-Grandense de Psiquiatria, o Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção. Janivan já está amarelo para a rigor para a nossa campanha, que é uma lembrança. Assim como temos as outras campanhas nas outras especialidades, né? Nós temos na psiquiatria o Setembro Amarelo. E a depressão, ela, quando não tratada corretamente, ela evolui para esse pensamento de que a vida não tem mais sentido. Aumenta as internações psiquiátricas. Nosso hospital, hoje, o Hospital Dr. Milton Marques, ele tem um número reduzido de leitos que não atende à nossa necessidade. E sempre tem uma fila de espera. Hoje eu estive na UPA de Santo Antônio, que não tem uma estrutura adequada. Nós, psiquiatras, já informamos isso. A fila lá às vezes chega a mais de uma dezena de pessoas aguardando uma vaga. E isso para a depressão é muito perigoso, porque a pessoa pode ter um pensamento de que a vida não tem mais sentido. Então, nós precisamos ter o atendimento adequado para evitar que a depressão se agrave, porque ela cursa com pensamentos fora da realidade, com alucinações, né? A pessoa escuta voz, vê coisa que não existe, acaba na questão de pensamento de tirar a própria vida. No caso da primeira pergunta, da ansiedade, é um transtorno mais leve e que às vezes pode até esporte. Por exemplo, eu conheço amigos, tenho amigos que eu corro terça, quinta e sábado, de madrugada, acordo de madrugada, vou correr. E conheço pessoas que eram ansiosas e que deixaram de ser ansiosas depois da prática da atividade corrida de rua. A depressão, ela também, com uma simples atividade, é possível ter a cura ou elas diferem uma da outra, sendo que essa segunda, no caso da depressão, precisa de intervenção medicamentosa? A necessidade de a gente ter um atendimento correto, Genivan, e no início é o que define isso. Porque quando a gente trata no início, eu tenho colegas em São Paulo que trataram mais de 500 pessoas comprovadamente, um trabalho científico de um colega meu da USP, só com atividade física. Então é possível, desde que seja diagnosticada no início e... A depressão. E a ansiedade também, ambos são transtornos do humor. Não, eu digo esse estudo aí, 500 casos, foi... Tanto de ansiedade como de depressão. Eles quase sempre
para não dizer sempre, vêm juntos. É. O problema é quando você não trata, aí agrava. Termina no hospital, termina no pensamento de tirar a própria vida, porque a falta de assistência, ela leva ao agravamento, tanto da ansiedade como da depressão. Todos os dois são ruins, mas a depressão, ela tem um alto índice de pensamento de que a vida não tem mais sentido. Então, quando trata no início, é possível, com esporte, com hábitos saudáveis, você evitar que ela piore. Quando piora, precisa de uma intervenção médica, às vezes até de uma internação psiquiátrica. Daniel, o que a prefeitura poderia fazer para cuidar desses moçoroenses com depressão? Pronto. Antes de eu responder diretamente a pergunta, acho que faltou nós dizermos uma coisa, que é o que é ansiedade, né? Eu acho que o senhor vai concordar comigo e acrescentar alguma coisa, que a ansiedade, ela é antecipação do futuro. É um sofrimento antecipado que você não... No final das contas, a ansiedade, nós podemos dizer que é medo. Simplesmente medo. A tradução é medo. É medo, exatamente. Só que medo, a reação fisiológica ao medo, se, por exemplo, caísse aqui alguma coisa, nós teríamos um susto. Ou se chegasse, sei lá, um leão aqui, nós íamos ter o medo. Mas tem um leão aqui. A ansiedade é você sentir a mesma coisa sem o leão aqui. Entendeu? Pensando que o leão vai chegar. Então, isso, quando ocorre, e quanto mais ocorre, mais repentinamente, aí vai gerando esses casos e pode gerar crises de ansiedade aguda, pode gerar crises de pânico e tudo mais. E a depressão é o aprofundamento disso, né? Quando a pessoa, por isso que o nome é depressão, ela se afunda literalmente nesse estado. Foi uma coisa que o senhor falou muito interessante aqui agora, que é a falta de perspectiva futura, foi isso que o senhor falou? Uma das causas. Né? Eu acho que isso aí talvez seja... Eu me atrevo a dizer que talvez seja a principal delas. E eu usaria até um nome para dizer isso, que é desesperança. As pessoas estão sem esperança na vida, entendeu? Mas, na sua visão, como psicólogo, o que a prefeitura poderia fazer para cuidar dos moçoroenses diagnosticados com depressão? Diagnosticados, bem, diretamente investir. Mas não somente na saúde. Porque, assim, eu, como estudante de psicologia ainda, eu já vejo minha profissão, eu quero trabalhar muito com prevenção, antes que as pessoas adoeçam. Então, assim, o que eu queria enfatizar aqui agora era nesse sentido, de novo, de prevenção. E como é que se previne depressão? Dando esperança às pessoas, né? Mostrando que a capacidade que elas têm, dando incentivos para que elas cresçam. Já que o profissional aqui, que é da área da saúde, concursado da prefeitura, está dizendo que não há esse atendimento. Quem faria isso? Pois é, tem que vir... desafio, né? Tem que vir uma pessoa com a cabeça que pense realmente nas pessoas e entenda que tem que investir e mexer na estrutura, desde a prevenção... Do atendimento da saúde mental. Do atendimento e também no sentido geral. Por exemplo, porque a pessoa ela entra nesse estado depressivo por causa de uma desesperança de que ela não tem perspectiva de vida, como o doutor falou. Então, assim, dá também isso. Então, preventivamente. Mais uma vez, a gente vê a carência do serviço de diagnóstico por parte do executivo local, né? E é preciso haver mais investimentos na contratação de profissionais. Com certeza. Né? Na melhoria da estrutura do próprio hospital. Quem não lembra, o Hospital São Camilo de Leles tinha em torno de 140 leitos. Hoje ele está reduzido à sua metade, só a 70 leitos. Por isso que também nós temos filas de espera para internamento. Então, é preciso mais investimento do poder público, menos publicidade e mais ação. Com relação à dependência química, o uso abusivo e a dependência em substâncias químicas é um problema global. No Brasil, quase 30 milhões de pessoas têm alguém na família que é dependente químico. Para citar um dado alarmante, somente no último ano o SUS registrou mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de drogas e álcool. Como a Prefeitura de Mossoró pode atuar para prevenir, resgatar e curar as pessoas desse vício e dependência tão terríveis que destrói vidas e famílias? Começa aqui no sentido antorário. Daniel. Aí é um problema bem mais complicado, porque é meio que ele já está enraizado na sociedade. Infelizmente, eu digo isso com tristeza, porque eu vejo também como estudante
que até dentro da academia se incentiva, de certa forma, isso. O uso de entorpecentes, entendeu? Até por parte de professores, e eu, infelizmente, digo isso porque dentro de sala eu ouço isso. E entra no sentido geral, né? De cuidar de novo. E de investir também em centros terapêuticos. Eu acho que isso é muito importante. Nós aqui em Mossoró temos alguns mantidos por igrejas e tudo mais, mas entra aqui no texto Nesse do senhor. aqui, eu vi que você, ansiedade e depressão, você falou muito. De prevenção, né? Prevenção. E aqui você não fala. Mas Aí aqui eu quero intervir. Pense num aqui que precisa de prevenção. Não, é verdade. Por exemplo, concordo eu plenamente. sou defensor de que se deva endurecer a legislação contra o álcool. Concordo. Com certeza. Contra o álcool. É verdade. Porque nós aqui no Brasil temos um hábito de vermos criança, adolescente ir no bar comprar bebida. Às vezes o pai manda, um amigo. Você não vê isso na Europa e nos Estados Unidos. Porque a porta de entrada é o álcool. E ela tem um problema grande aqui porque ela é socialmente aceito. Né? Então, esse aqui... E eu vou citar um exemplo muito simples. Né? E quem está falando é quem faz uso socialmente. Eu tomo um vinhozinho, às vezes tomo um choppzinho, mas eu entendo que é preciso endurecer. Por quê? A gente vê o tabaco, o fumo. Veja que caiu muito o número de mortes por fumo. Porque antes era chique fumar. Os grandes filmes, os atores, as mulheres bonitas, tudo fumando. Começou a endurecer a legislação contra o álcool, o cigarro. Nós caímos assustadoramente o número de casos de câncer de pulmão. Então, da mesma forma, se nós começarmos a endurecer a legislação contra o álcool e campanhas educativas, eu tenho certeza que nós diminuiremos a dependência química. Isso das bebidas, das drogas socialmente aceitas, as que são liberadas. E as que não são, aí é que nós temos que endurecer. O que nós estamos vendo aí é a esquerda, né, mundial querendo liberar drogas. Né? Aqui no Brasil, nós vimos aí a campanha para liberar 40 gramas de maconha. Aí vão comprar 40 gramas de maconha em qual farmácia? Vão comprar de um traficante. Né? Então, eu entendo que a gente precisa endurecer. Nessa aqui, a gente precisa principalmente de prevenção. E aí, os dependentes químicos, eu vou dar a minha opinião antes dos especialistas, a prefeitura precisa, e no nosso governo nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer convênios com os centros terapêuticos que aí existem. Não precisa inventar a roda, construir nada. Precisa dar apoio aos centros terapêuticos aí, centro terapêutico de igrejas católicas, de igrejas evangélicas, de ONGs que tem aí, e que nós precisamos apoiar para que nós possamos cada vez mais tirar as pessoas da dependência. E aí eu devolvo a palavra para você concluir sua linha de raciocínio e peço desculpa. Não tem problema não. Só que na hora que o senhor falou, eu já ia dizer, inclusive nesse texto aí que o senhor leu, tem o nome prevenção, né? Era isso que eu ia dizer. Aí eu faço o link com as coisas que eu falei antes, porque eu entendo que está tudo relacionado, né? Beleza. Com a questão da escola que eu falei, que o senhor falou, não, tem que endurecer justamente para essas crianças e adolescentes terem mais dificuldades de ter acesso a isso. Porque eu vejo o quanto isso lá dentro da escola afeta. E é como o senhor falou, realmente é a porta de entrada. Professor Hudson, essa questão aí da dependência química, sobre essa questão de liberar drogas, o senhor como especialista na área do direito, como é que o senhor vê? Veja, eu vejo da mesma maneira que o senhor vê, né? Não concordo de maneira nenhuma que liberações de drogas podem colaborar, podem contribuir com a saúde, nem com a sociedade, de hipótese alguma. Né? Vejo claramente que os países, nós temos literatura já bem consolidada no sentido de compreender que os países que fizeram isso se arrependeram. Nós estamos vendo os Estados Unidos, os países são governados pelos democratas, que é a esquerda americana, epidemia de zumbis nas ruas, né? Exatamente. Sempre quando querem defender essas teses, citam o exemplo de Amsterdã, né, da Holanda. Eu já
tive a oportunidade de visitar, de conhecer, e não é como as pessoas dizem aqui, em rigor, é um quarteirão da cidade, tudo um lugar muito reduzido da sociedade, no qual existe maior permissividade, e diante dos números catastróficos que esse tipo de permissividade gerou, houve, na verdade, um retorno, né, diminuindo cada vez mais essa permissão para esse uso indiscriminado de drogas, né, como, né, maconha, cocaína, etc. Né, isso nunca vai ser algo positivo. Tá aí, nós estamos vendo agora os zumbis, como o senhor falou, na Califórnia. Né? Califórnia, Pois é. Então, sou contra também, vejo com muita preocupação esse tipo de coisa, até porque, como o senhor bem colocou, quem for então fazer esse tipo de consumo não vai comprar numa farmácia, num lugar legalizado, né? E vai acabar abastecendo o narcotráfico que tira a vida de centenas de milhares de famílias, de jovens, de crianças. Doutor Daniel, como é que o senhor vê que a prefeitura pode trabalhar para evitar, prevenir, né, e resgatar os dependentes químicos? A prevenção tem que começar nas escolas, a questão educacional, né? E quem tem uma pessoa já com uma dependência química e é uma aflição para as famílias, a gente precisa ter um lugar para cuidar. No governo Bolsonaro, eu fui convidado para ser coordenador nacional de saúde mental, um grande amigo, doutor Quirino Cordeiro, também psiquiatra da Associação Brasileira de Psiquiatria, cuidava dessa parte e se tinha nas comunidades terapêuticas recurso, porque eu já fui voluntário e a gente trabalhava de uma forma proativa, mas dependia muito da nossa disponibilidade. Eu já cuidei de instituições que faziam o acolhimento e o tratamento de dependentes químicos, mas eu ia de forma voluntária. E não tinha, as famílias não tinham capacidade de manter a pessoa lá, porque às vezes é um tratamento de 1 ano e a família tem uma hora que o recurso fica escasso. Então, a prefeitura, assim como o governo federal, o governo Bolsonaro, mandava o recurso para as comunidades terapêuticas, a prefeitura tem condições e deveria manter essas instituições, ajudar as famílias de alguma maneira com o recurso financeiro para essas instituições funcionarem melhor, até perdendo o risco de fechar, porque algumas não conseguem se manter. Como você atua nessa área e sabe a realidade, como é que está hoje o apoio da atual gestão às comunidades terapêuticas, a esses centros que cuidam de dependentes químicos? O que eu escuto quando eu visito, que eu visito comunidades terapêuticas, né? Eu tenho pacientes que estão lá e o apoio é praticamente zero, né? A gente vê as pessoas, as famílias mantendo instituições religiosas, porque cientificamente é comprovado que o tratamento da dependência química ele depende de uma parte de terapias, né? Onde entra o médico, onde entra o psicólogo, onde entra um conjunto de atividades para a pessoa manter ocupar o tempo e esquecer, né, o uso da droga. Mas a gente associa isso com a nossa religiosidade. Eu sou evangélico e as instituições evangélicas e católicas, a gente acompanha independente, né, se você é evangélico, se você é católico, funcionam muito bem. Isso é cientificamente comprovado. Eu sou um cientista. Eu estou aqui como político, né, candidato a vereador, mas eu também sou um cientista. Eu sou médico, psiquiatra. E funciona muito bem cientificamente, mas precisa manter. E para manter, Genivan, tem que ter o alimento, tem que ter o produto de limpeza, são coisas básicas, tem que ter profissionais lá dentro e o recurso não está chegando hoje no nosso município. É o que eu escuto nas comunidades terapêuticas, não está chegando para manter as instituições, o que é muito preocupante. Você está sendo benevolente quando diz que é quase zero. Não é zero. Eu visitei 5 comunidades terapêuticas e não estão recebendo nem R$1 do poder público. E mais grave, alguns vereadores da atual legislatura mandaram emendas impositivas e essas emendas não chegam. Não chegam. Ou seja, além do executivo, além do atual prefeito não mandar ajuda, vereadores se sensibilizam e enviam e o prefeito não paga. Então, com certeza, numa gestão nossa, nós iremos estabelecer convênio nessas comunidades terapêuticas
para que nós possamos apoiar e para que nós possamos resgatar muitos desses pacientes que hoje, então, estão entregues às drogas. E vamos aqui para a nossa Doutor última Genivan, pergunta. eu posso fazer um comentário antes de ir para a próxima pergunta? Porque eu acho que isso é bastante importante, é algo que eu vejo dentro da faculdade e eu queria compartilhar com vocês e fazer uma pergunta, apesar de eu já saber o que é que vocês vão responder, mas a pergunta é mais um incentivo e uma provocação até para quem está assistindo pensar em casa, certo? Primeiramente, vocês sabem, não é essa a pergunta, a pergunta é depois que eu explicar isso, mas vocês sabem como é o nome da política desse governo atual, não só aqui, eu digo a nível nacional, de política sobre dependência química, como é o nome da política? Não. O nome se chama redução de danos. Eu vou explicar o que é isso, mas antes eu vou dizer qual era a política do governo anterior. A política do governo anterior era de abstinência. Vocês já conseguiram perceber a diferença aí? Pronto. O que é que significa? Significa que no governo anterior, preste atenção, você que está ouvindo, certo? No governo anterior, um dependente químico, quando entrava no sistema de saúde pública para tratar sua dependência química, ele ia passar por um processo de abstinência para se desintoxicar e depois passar pelo médico psiquiatra e seguir todo o protocolo e o rito, entendeu? Ou seja, se entendia que para você se tratar uma dependência, você tem que primeiro dar aquele choque, né, de realidade ali, e para poder passar pelo tratamento. Hoje em dia, o que é que se entende? O nome da política é de redução de danos. O que é que eles fazem? O usuário do sistema, né, ele entra, que é dependente, ele entra dentro do sistema, no lugar de passar por uma abstinência para acontecer isso, como eu falei, ele passa só pela redução de danos. E o que é redução de danos? Redução de danos nada mais é do que ele usar a droga, continuar usando a droga, e isso indiscriminadamente, assim, o tempo que ele quiser, só que de forma controlada e olhada, observada pelos profissionais. Então, o que é que isso causa, né? A questão toda é que, veja bem, em quem você vai votar, pergunte se você acredita que droga é ruim e que as pessoas deveriam passar por uma abstinência, né, desintoxicação e tudo mais. Pergunte para quem você vai votar, em que é que ele acredita, se é em abstinência ou redução de danos. Se o usuário entra dentro, ele vai continuar usando isso de forma controlada, como eles falam, entendeu? Então, isso eu aprendo, entre aspas, dentro da universidade, que é assim. Por que isso é importante? Justamente porque nós estamos falando também de política e falando do nosso futuro, da nossa cidade, mas também da nossa nação, né? Porque todas as cidades do Brasil estão tendo votação. Então, se você colocar alguém lá que pensa que, não, peraí, vamos deixar o usuário usando drogas aqui, ele nunca vai se libertar disso, a tendência é essa. E eles mesmos dizem, não, se ele não quiser parar de usar, também não tem problema. Eles falam isso. Eu ouço isso dentro da faculdade, entendeu? Certeza. Então, assim, vocês têm que fazer uma decisão. Poxa, se eu acredito nisso aqui, que droga é ruim, então vote em quem acredita que droga é ruim. Porque se você votar contra aquilo que você acredita, você está sendo, no mínimo, incoerente. Aí depois, lá na frente, vai querer um resultado que ele não vai vir. É ou não é, doutor Genivan? É isso? Então, assim, eu achei importante fazer essa pontuação eu não e sabia. deixar essa... Não sabia. Então, vamos para a nossa última pergunta, que é sobre os neurodivergentes. Nos últimos anos, tem crescido a conscientização sobre a importância da inclusão de pessoas neurodivergentes na sociedade e no mercado de trabalho, que são indivíduos cujo funcionamento neurológico ou desenvolvimento cognitivo se desvia do que é considerado típico ou padrão, que pode se manifestar como transtorno do espectro autista, dislexia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, dentre outros. Que políticas públicas poderiam ser realizadas em Mossoró para acolher e promover a inclusão a esse cidadão? Doutor Hudson Palhano. Muito bem, doutor Genivan, veja só, demais colegas, nós, há uns anos, temos nos dedicado a esse tema, né? Que é a questão da saúde mental, que é o tema de hoje aqui do Pode Mais, né? E esse é um tema riquíssimo, em termos de reflexão, né? Tem um assunto que é um tanto quanto, me permita abordar ele de partida, que é um tanto quanto, assim, às vezes desconfortável de tocar, mas ouvindo os senhores falarem anteriormente sobre prevenção, eu fiquei aqui refletindo se seria o caso de tocar nesse assunto e estou fazendo isso agora.
que é o seguinte, muitas dessas condições, né, neurológicas divergentes, né, ou então neuroatípicas, né, como se diz, neuroatípicas, muitas dessas situações, até às vezes de ansiedade, enfim, comportamentos que temos visto hoje em dia acontecer, podem estar relacionados com esse estilo de vida que a gente tem hoje em dia. O senhor, por exemplo, é um esportista, né? Se exercita, né? Deve certamente ter uma alimentação saudável. Nós temos lido muita literatura, inclusive artigos publicados no exterior. Doutor Daniel, o senhor que é médico, psiquiatra, pesquisador dessa área, e também doutor Daniel, psicólogo, que a alimentação tem muita relação com essa nossa saúde mental. O consumo... Veja, eu sou professor de direito, sou profissional do direito, mas eu tenho um filho, meu filho mais novo, ele tem autismo. E ele tem 6 anos. E desde que foi diagnosticada essa condição dele, que eu e minha esposa temos estudado muito sobre saúde mental, por causa dele. E, analisando trabalhos publicados no exterior, vemos uma relação direta pela literatura científica, sobretudo estrangeira, que tem uma relação com a alimentação. Então, assim, o consumo, por exemplo, de glúten, o consumo de, por exemplo, não necessariamente relacionado com autismo, com situações neurodivergentes, mas com a saúde, com o organismo de maneira geral, funcionamento sistêmico do organismo. O brasileiro tem ingerido muito refrigerante, muita margarina. A meu ver, não tenho autoridade para falar sobre isso, mas deveria ter campanhas do Ministério da Saúde advertindo contra a ingestão de margarina. Questões cardíacas, questões sérias, que oneram muito o custo do sistema de saúde depois para tratar, né? E não vemos falar sobre isso. Tem um tema delicado que às vezes também sobretudo a gente do lado de cá evita, que é a questão do consumo de alimentos que chegam à nossa mesa com muito agrotóxico, né? Já li artigos publicados no exterior que associam, por exemplo, autismo ao consumo de alimentos com agrotóxico. E a gente sabe que é delicado falar sobre isso, que existem muitos interesses, né? É bem delicado. Mas nós não podemos nos furtar a essa reflexão, que é uma questão de saúde pública. Muito bem. Feita essa introdução, o que acontece? Nesse contexto de estudos sobre como tratar, como conviver com a neuroatipicidade, né? Eu conheci a ecoterapia. O que é a ecoterapia? A ecoterapia é um método terapêutico de reabilitação, um método interdisciplinar, um método terapêutico interdisciplinar de reabilitação global que utiliza o cavalo como parceiro terapêutico. Então, por exemplo, crianças que têm autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, ou também até TDAH, ou até também idosos que sofreram AVC e ficaram com paralisia lateral. A ecoterapia, que tem o cavalo como parceiro terapêutico, mas existe uma equipe de saúde, né, que tem médico humano, médico veterinário, fisioterapeuta, psicólogo e profissional de equitação, dando todo esse suporte, por isso que é um método interdisciplinar, né? A ecoterapia é indicada para todas essas situações, todos esses casos. Então, foi o que nós fizemos. Eu sempre gostei muito de cavalo, né? A família tem criadores e tudo. Costumo, né, praticar, quando é possível, o esporte hipismo, que é um esporte olímpico, né? Então, junto com outros colegas da universidade, da UFESA, nós criamos um projeto chamado NESA, Núcleo de Ecoterapia do Semiárido, né? Então, o que é que nós pretendemos fazer? Vamos fazer, já estamos fazendo, né? Criamos esse projeto para construir dentro da UFESA uma estrutura, preciso construir uma estrutura de baias para cavalos, né? Também de local para a prática da ecoterapia, chama-se picadeiro. Picadeiro é um galpão coberto, né? Para que pessoas nessa condição pratiquem a ecoterapia. E, juntamente com a ecoterapia, também vamos construir uma pista olímpica para a prática do hipismo, porque esporte também é totalmente relacionado com saúde, né? E já tem também pesquisas no exterior que mostram que a prática de esportes equestres gera ganho de inteligência para pessoas típicas, pessoas que não têm nenhuma enfermidade, nenhuma atipicidade e praticam esportes como hipismo, têm ganho de QI. Então, nós já estamos com o processo em curso para a construção do NESA, né? E esse projeto ele já conta com o aporte de emendas parlamentares do deputado federal do PL, deputado General Girão,
um grande apoiador desde o primeiro momento desse projeto, já na ordem de R$3.500.000 até o momento, né? Então, estamos nessa caminhada aí. Beleza. Doutor Daniel Sampaio, que políticas públicas poderiam ser realizadas em Mossoró para acolher e promover a inclusão desses cidadãos? A gente já tocou no assunto do atendimento pelo especialista. Eu sou, além de psiquiatra geral, eu tenho uma especialização em psiquiatria da infância e adolescência. E tenho uma faculdade que é melhor do que isso, Genival. Assim como o Hudson, eu tenho na minha casa, tenho um adolescente que também tem diagnóstico do espectro autista. Então, nós sabemos, no dia a dia, as dificuldades. E existe um verdadeiro desespero nas famílias hoje em Mossoró, porque o atendimento com o médico psiquiatra, com o psiquiatra da infância e adolescência, ele é pontual. Tem crianças que são muito agressivas, aí a gente medica. Tem crianças que têm o déficit de atenção, precisam de uma medicação específica. Mas o principal são as terapias. Hoje, eu já rodei vários bairros em Mossoró, porque eu faço um atendimento, além do PAN, eu faço um atendimento voluntário em todos os bairros na zona rural de Mossoró. E hoje eu escutei de várias mães o desespero, porque a parte mais importante desse tratamento, que são as terapias, para serem realizadas na nossa cidade, existe uma dificuldade gigantesca. Nós temos, na psiquiatria da infância e adolescência, o tempo. O cérebro, ele evolui por estágio. Se você perde um estágio, você praticamente condena a criança. Então, quando você não tem acesso às terapias, você está condenando a criança. Eu, graças a Deus e a minha profissão, consigo dar à minha filha um atendimento adequado. E hoje, por conta das terapias, tem a socialização, tem nota boa na escola, é bem-humorada. Mas quando você não dá a condição daquela mãe pobre, que eu cuido de algumas instituições de mães atípicas, pela minha profissão e pelo meu interesse pessoal, porque eu também faço parte, sou pai atípico. Mas quando você tira da criança a possibilidade, no momento correto, de fazer a terapia, você está condenando a criança. E hoje eu vejo um desespero, porque você não consegue marcar as terapias. Então, isso é muito preocupante. A prefeitura tem que olhar, e eu quero estar ao seu lado para a gente poder fazer um trabalho juntos. A prefeitura tem que dar acesso às terapias. Se perguntarmos, Genivan, às mães atípicas em Mossoró, como está o acesso às terapias, todas vão criticar, porque o acesso, ele passa longe da necessidade. Daniel Trigueiro. Bom, primeiramente eu queria parabenizar pelo projeto. Achei muito legal mesmo, de verdade, e até fiquei curioso, é interessante dizer que a ecoterapia também ajuda os típicos a aumentar o QI. Eu achei muito interessante. Nesse caso, seria o esporte, o hipismo. O esporte. O esporte. Mas eu fiquei até pensando aqui, vou pensar em comprar dinheiro ou em juntar dinheiro para comprar um cavalo, depois dessa. Mas em breve nós vamos ter aqui, se me permite, Genivan, nas palavras do professor Daniel, eu estava refletindo aqui sobre os números, né? Eu fiz um curso de ecoterapia, né? Eu tenho a certificação pela Associação Nacional de Ecoterapia, lá em Brasília, né? A ANDE, que inclusive o nosso núcleo aqui em Mossoró, na UFESA, vai ser vinculado à Associação Nacional de Ecoterapia, a ANDE. Nós vamos trazer uma equipe da ANDE para fazer o curso de formação aqui, né? Então, logo consigamos construir as instalações mínimas para o funcionamento do NESA, né? Do NESA, do Núcleo de Ecoterapia do Semiárido. E eu estava me lembrando que quando eu estava lá estudando no curso, eu fiz o curso em 2022. A ANDE, ela oferta a ecoterapia tal qual nós vamos fazer aqui, em Mossoró, sem custo para o praticante, né? Sem custo para a família, na verdade, né? Justamente por saber que famílias muito pobres, né, que não têm um acesso, né, ao serviço de saúde como deveriam ter, não tem como pagar e é muito caro. Por exemplo, só existe ecoterapia aqui no Rio Grande do Norte em Natal e é privado e é caro. Por exemplo, para ter uma sessão por semana, a família chega a pagar R$800. Uhum. Para ter duas, dobra. Sem nenhuma condição para as famílias mais humildes. Tem uma condição para as famílias mais humildes. E qual o detalhe, Genivan? Lá em Brasília, na ANDE, é ofertado assim gratuitamente para a família.
eu perguntaria aos senhores e a quem está nos ouvindo, como o doutor Daniel disse, a evolução neurológica, o crescimento, ele requer o tratamento no tempo devido. A intervenção, quanto mais cedo, melhor. Se passar o tempo, perde-se a oportunidade. Depois não vai adiantar mais. Uma criancinha com 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, que é diagnosticado, vamos supor, com autismo, chega, por exemplo, na ANDE, lá em Brasília, solicitando, né, avaliação para a prática de ecoterapia. De quanto tempo é a fila de espera? O que é que os senhores acham? Dê um chute aí. Quanto tempo para esperar? Lá em Brasília? Lá em Brasília. 6 meses? Genivan, 6 meses. usando a nossa realidade, 2 anos. Não, lá em Brasília, um mês. Mas veja que é em Brasília, num local onde não se paga. É gratuito, é um serviço gratuito. Sim, é gratuito, para prestar. não, São 3 anos. Aí perde-se. Pelo menos em 2022 era essa o tempo. Por quê? Porque a procura é imensa. A ANDE tem uma infraestrutura gigante, imensa, mas a procura é muito grande também. Lá em gratuito, né? Gratuito. Lá em Brasília tem vários centros de ecoterapia. Agora imagine, eu estou falando do preço de Natal, R$800. Imagine quanto não é lá. O custo é muito maior. Muito maior. E tem vários núcleos que ofertam privados. Aí o que é que acontece? Aqui no Rio Grande do Norte, na Assembleia Legislativa, lá em Natal, do Estado, foi feita a Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência, certo? Os deputados estaduais. Falar em números aqui do Rio Grande do Norte. De acordo com a Frente Parlamentar em defesa, né, das pessoas com deficiência, o Rio Grande do Norte tem por volta de 20 mil pessoas, uma população de 20 mil pessoas com autismo. Só com autismo. Sem falar os que têm TDAH, os que têm paralisia cerebral. As comorbidades, que é o mais frequente. Os que têm síndrome de Down. Né? Então, é muita gente. Aqui, 20 mil pessoas no Rio Grande do Norte, pelos cálculos da Frente Parlamentar. Utilizando o cálculo do Centro de Controle de Doenças, né, lá dos Estados Unidos da América, esse Centro de Controle dos Estados Unidos é um órgão de pesquisa, né, que faz uma proporção para o mundo de um caso de autismo a cada 36 pessoas nos dias de hoje. Em razão de todas aquelas questões que falávamos há pouco, exposição muito grande a telas desde quando se é bebê, alimentação, estresse da vida, etc. Açúcar de milho transgênico. Comida transgênica. Então, por esse cálculo lá do órgão dos Estados Unidos, nós teríamos no Rio Grande do Norte não 20 mil, como a Frente Parlamentar estima, mas 30 mil no Rio Grande do Norte. Só autismo. Sem falar os demais. E na mesma linha, aqui em Mossoró, nós teríamos uma população de 2.400 pessoas com autismo. Além de, somando a 2.400 de autismo, mais os outros, demais. Né? Os demais. Então, assim, o nosso núcleo pretende ter, obviamente, esse público como destinatário, né, do serviço. Mas já sabemos que vai, naturalmente, o quê? Não vai dar conta de atender a todos. E esperamos o quê com isso? Que, uma vez existindo a cultura, né, o serviço da ecoterapia e a cultura do hipismo aqui, Daniel, na UFES, na Universidade Pública, isso inspire iniciativas privadas para poder, né, abarcar o restante da população. O projeto do senhor é o primeiro daqui da região filiado à Associação Nacional? Em rigor, lá em Natal já tem, mas é privado. Mas aqui em Mossoró? Aqui em Mossoró é o primeiro. É a primeira iniciativa aqui, eu sou o coordenador. Queria, inclusive, fazer um registro, que temos o professor Fabrício Cavalcante como vice-coordenador, temos o professor Alan Cauê, temos o professor Milton, né, o professor Rodrigo Leite, que era da UFES, mas está... Enfim, e além desses professores que estão, digamos, na parte administrativa, nós temos também a equipe de saúde, né, que são os profissionais da saúde. Temos médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, etc., que vão participar do projeto na área de saúde. Bom, então aqui, como dito pelo especialista, atendimento e as terapias. Essa é a deficiência. E é isso que nós precisamos corrigir. E nós também estamos andando na rua, estamos vendo. Inclusive, algumas mães atípicas revoltadas, justamente por conta dessa observação que vocês fez aí. Que a demora no atendimento, né, perde-se as janelas e a dificuldade maior de a gente dar um atendimento adequado. E assim, tão grave que a gente já escutou mães que tiveram que levar os filhos para Natal para fazer uma terapia com uma fonoaudióloga. Ou seja, é inadmissível e a gente espera que em breve a Prefeitura de Mossoró, sob a nossa gestão, possa estar dando as condições
adequadas, tanto de diagnóstico como de tratamento, em especial na questão das terapias. E gostaria de trazer um outro tema, também tão grave quanto. Essas crianças, mesmo estando diagnosticadas, atendidas, a gente tem que lembrar que elas têm que ir para a escola, por conta da inclusão. E aí precisa de professores auxiliares, que é outro problema que a gente encontra imenso, que a atual gestão não coloca professores auxiliares em número suficiente para atender as escolas e com sua população cada vez maior de autistas. Então, a gente espera resolver isso e eu gostaria imensamente de encerrar o nosso Pode Mais, Mossoró Pode Mais, agradecer a presença de Daniel Trigueiro, de Daniel Sampaio, professor Hudson Palhano, e convidar você para o nosso próximo Mossoró Pode Mais. Um grande abraço a todos.